Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo dessa série, Os Valores de uma Mulher Virtuosa. Para você que chegou de paraquedas, eu deixei o link aqui nos cards da nossa playlist completa com todos os vídeos da série. E se você tá gostando dos vídeos, deixa seu like. Isso é muito importante para mim, porque assim você me ajuda a entregar esse vídeo para outras pessoas. Recados dados. Agora pega seu papel e caneta. Hoje vamos falar sobre paternidade divina. E o que é paternidade? Segundo o dicionário, a palavra paternidade é a qualidade de ser pai. E segundo o Tribunal da Justiça brasileiro, o reconhecimento de paternidade pode ser feito de 3 modos distintos: no próprio termo de nascimento, por escritura pública e por testamento. Tendo esse conhecimento, podemos reconhecer esses 3 modos da paternidade em Deus. Olha só, antes mesmo de falarmos sobre escolha, decisão ou fé, precisamos entender algo muito importante. A paternidade de Deus começa antes da nossa consciência. Antes de você saber quem Deus era, Ele já sabia exatamente quem você seria. Isso mostra que a nossa identidade não começa no que fazemos para Deus, mas no fato de já termos sido desejadas por Ele. A mulher virtuosa, ela começa a ser formada nesse lugar de origem, quando ela entende de onde veio e quem a planejou. Então, primeiro, no termo de nascimento. Ele te conhecia muito antes de você nascer, porque foi ele quem te planejou. Ele deixou sobre você a promessa de uma vida eterna e completa nele, e uma herança de filha, 100% disponível, se você ouvir e crer fielmente na sua palavra. Isso revela que não somos um erro, um acaso, nenhum plano improvisado. Deus não cria por tentativa, Ele gera com intenção. E quando entendemos isso, passamos a viver com mais segurança, menos comparação e menos necessidade de provar valor, porque já nascemos com valor diante dele. A gente pode observar isso em algumas passagens como: antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Segundo, por escritura pública. Deus declara publicamente, por meio da sua palavra, que você pode ser mais do que criatura. Você pode se tornar filha de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O próprio Espírito testemunha que somos filhos de Deus. Quem o recebe e crê em seu nome, recebe pela graça o direito de se tornar filho de Deus. Isso também nos traz o entendimento de que, se não cremos que Ele é o nosso Pai, se não reconhecermos e aceitamos o seu sacrifício de amor por nós, não poderemos viver plenamente como suas filhas. Mas quando recebemos e cremos nele, nascemos em Deus. A velha criatura morre para que a mulher transformada nasça. E ela precisa renascer todos os dias. Além disso, ele nos confirma que ao nascermos em Deus, vencemos o mundo por meio da nossa fé. Então, quem não renasce nele não pode ver o reino. Não desfruta dos benefícios de filha, não vive o amor de Deus na sua totalidade e não pode experimentar o melhor que Ele tem a nos oferecer, que é a sua presença. Porque Ele vale muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. E para confirmar tudo isso, temos o Espírito Santo, que testifica dentro de nós que somos filhas de Deus. E eu peço nesse momento que o Espírito Santo testifique no seu coração
se você tem se posicionado como filha de Deus, te dando essa certeza, te dando essa certeza. Porque quando entendemos onde estamos, conseguimos dar os próximos passos na presença dele. Talvez você esteja pensando: se Deus é pai e eu nasci sua filha, por que eu preciso aceitá-lo para ser considerada sua filha? E esse é um questionamento legítimo. Mas o fato é, por causa do pecado original de Adão e Eva, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Perdemos o livre acesso que tínhamos a ele. Se você ler Gênesis, você verá que Deus falava diretamente com o homem no jardim, mas o pecado nos afastou disso. E então, Jesus veio. Veio para nos reconciliar com o Pai. Veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E Ele é o único e vivo caminho que nos leva novamente ao Pai. Por isso, precisamos crer em tudo o que Ele fez e reconhecer que somente Ele pode nos salvar do pecado e de nós mesmas. Deus deseja filhas intencionais, posicionadas e com identidade, porque é a partir dessa base que nós construímos uma vida sólida nele. E ao longo dessa série, você vai descobrir como desenvolver tudo isso passo a passo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esses versículos mostram que depois de crermos e aceitarmos a Cristo, precisamos nascer de novo. E isso evidencia a restauração do relacionamento de Deus com cada ser humano. E para vivermos como filhas, precisamos mudar, aceitar seus conselhos e seus mandamentos. E como um verdadeiro pai, ele sempre sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. Terceiro, por testamento. Quando falamos de testamento, não falamos apenas do que vamos receber no futuro, mas do propósito que carregamos enquanto esperamos. Todo testamento não revela só uma herança, mas também o caráter e o coração de quem o deixou. Ele morreu, ressuscitou e, enquanto não retorna, nos deixou um legado e uma missão a cumprir. E ao final, receberemos a nossa herança, vivendo eternamente ao lado dele. Isso significa que uma filha que conhece a sua herança não vive de qualquer maneira. Ela vive com consciência, responsabilidade e propósito. A mulher virtuosa, ela entende que a sua vida aqui na Terra já carrega marcas do reino e reflete o caráter do Pai que ela representa. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quando entendemos a paternidade de Deus desde a origem, passando pela fé até o legado que carregamos, tudo começa a fazer sentido dentro de nós. E aí, podemos concluir: Deus é nosso Pai. Nós carregamos o DNA de Deus. Ele é o nosso Abba, que quer dizer paizinho em hebraico. Porque ser pai vai muito além de conceder um DNA. É ser provedor, é ser autoridade, abrigo, amigo e consolador. E eu te digo hoje, se o seu pai terreno te decepcionou de alguma forma, te desamparou ou até mesmo te abandonou, eu quero que você saiba que isso acontece porque o ser humano é falho, mas Deus não. Ele é o verdadeiro exemplo de pai. E você, que teve um pai presente, amoroso e cuidadoso, precisa entender que isso não substitui o relacionamento com Deus, porque Ele é seu Pai Celestial. Sem Ele, nada existiria, inclusive você. No início, quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança. Com a desobediência, o pecado nos afastou dessa identidade. Mas quando Deus enviou seu Filho amado Jesus, Ele resgatou e restaurou o nosso DNA através do seu precioso sangue derramado naquela cruz. E essa é a maior prova de amor que existe e que vai existir. Isso nos revela o quão valiosas somos para Deus. Ele deseja que o aceitemos como Pai, para que Ele possa continuar cuidando de nós de uma forma profunda e íntima.
Quando recebemos Jesus, deixamos de ser apenas criaturas e assumimos a identidade de filhas de Deus. E só quem vive essa realidade sabe o quanto é maravilhoso ser herdeira de um pai tão carinhoso, tão cuidadoso e tão amoroso. Jesus derramou o seu sangue puro para que a nossa identidade fosse restaurada. E mesmo imperfeitas, fomos adotadas por amor. Com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. A paternidade é valiosa para a mulher virtuosa porque quando ela entende que a sua identidade é de filha de Deus, ela vive com segurança, sabedoria e dignidade. Assim como a mulher de Provérbios 31. Ela sabe quem é, a quem pertence e para quem vive. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui embaixo o que Deus falou com você nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que mais garotas e mulheres conheçam o valor da paternidade divina. E se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!